O Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou na manhã da passada quinta-feira, 19 de setembro, a primeira litotrícia vesical endoscópica, método que permite desfragmentar os cálculos nos rins, na bexiga ou no uréter, sem a necessidade de proceder a qualquer corte ou perfuração. Esta intervenção inovadora, a que a Hertz assistiu, decorreu no Hospital de Tomar, no Serviço de Urologia, recorrendo para o efeito a um novo equipamento adquirido pelo CHMT. Durante o ato cirúrgico, o urologista João Dias, que liderou a equipa clínica que realizou a cirurgia, falou das possibilidades introduzidas pelo novo equipamento. Que é constituído por uma torre onde há uma fonte de luz, uma fonte de câmara para visão do que estamos a fazer. Este é o equipamento que é para visualizar a uretra e a bexiga flexível, que ainda não existia cá no Serviço de Urologia. E equipamento semi-rígido para ver o ureter, que é aquele equipamento ali. Temos ainda um equipamento flexível também, semi-flexível, para ver o ureter, que não vamos utilizar hoje, porque vamos visualizar o cálculo com aquele equipamento semi-rígido. De modo que este equipamento vai permitir fazer aquilo que até hoje não conseguimos, que é o diagnóstico e abordagem das doenças do aparelho urinário alto, que é rim, ureter e basicamente isso, está bem? Quer patologia benigna, quer patologia não benigna. Permite, por vezes, em casos de suspeita de doença neoplásica do alto aparelho urinário, fazer biópsias, por exemplo, para melhor esclarecimento do problema. Hoje... Não, hoje este senhor tem um cálculo no ureter. O que vamos fazer é retirar um catéter que ele tem, que podem visualizar naquela imagem, aquele catéter que ele tem, uma parte do catéter, nós vamos retirar esse catéter, vamos fazer a visualização da uretra e da bexiga com aquele equipamento flexível, retirar o catéter, depois vamos com aquele equipamento semi-rígido visualizar o cálculo e tentar remover, embora hoje se calhar não na totalidade, porque é um cálculo muito grande. Vamos tentar fazer isso depois num segundo tempo. A pedra podem visualizar depois. Nós depois fornecemos o CD com esse tipo de imagem, está bem? Do que se passa no ureter. Penso que fundamentalmente é importante realçar a possibilidade a partir de hoje de se fazer esse tipo de abordagem do alto aparelho urinário devido a este equipamento todo que até hoje não tínhamos, está bem? Não tínhamos mesmo. Não se trata de uma modernização de algo que tivéssemos, é que não existia hoje cá no centro hospitalar. E, portanto, é essa a grande mais-valia que temos. Entre 80 a 100 utentes venham a ser operados através deste novo método, uma vez que na região, para além da unidade hospitalar de Tomar, não há mais nenhuma a realizar este tipo de intervenção. Neste primeiro caso, tratou-se de um utente com cerca de 50 anos de idade que tinha cálculos urinários que lhe obstruíam o uréter e que foi parcialmente removido, ficando o restante para uma segunda intervenção. O doente tem cerca de 50 anos, é um doente que se apresentou há cerca de um mês com uma dor lombar por um cálculo, que significa pedra, encravado no ureter. O ureter é o canal que conduz a urina do rim até à bexiga, do lado esquerdo nesse caso. Nós na altura desobstruímos o rim através de um catéter ureteral, para aliviar a dor e para otimizar as condições cirúrgicas da cirurgia de hoje. A cirurgia de hoje foi realizada, como puderam observar, sem incisões cutâneas. É a grande vantagem da cirurgia endoscópica. Utiliza um orifício natural do corpo, que é o meato da uretra, quer no homem, quer na mulher, e sem incisões cutâneas nem furos artificiais, procedeu-se a uma visualização primeiro da uretra, depois da bexiga, depois do próprio ureter e depois do próprio cálculo. O que acontece é que, neste caso concreto, o doente tem o cálculo há muito tempo no ureter, portanto a remoção não foi na totalidade, é por condições clínicas mais desejáveis que assim o seja, uma vez que há riscos de perfuração do ureter por esta técnica sem incisões cutâneas se quiser remover o cálculo na totalidade. O cálculo, como puderam observar, é um cálculo relativamente grande, era com cerca de 2 cm, e portanto fragmentou-se parcialmente hoje e preferimos realizar um segundo tempo da remoção do restante cálculo para evitar um rasgão, por assim dizer, no ureter
que pode ser uma complicação desta cirurgia. Portanto, utilizou-se este método que tem a mais-valia de não ferir, por assim dizer, exteriormente o corpo. Como eu disse há bocado, a medicina moderna tende a ser cada vez mais minimamente invasiva. No fundo, esta técnica pode-se considerar minimamente invasiva, sem incisões cutâneas. Tende a ser cada vez mais em regime ambulatório, cada vez mais se preconiza um menor tempo de internamento da pessoa que precisa de cuidados médicos e também a medicina moderna hoje tende a conservar cada vez mais a anatomia e a morfologia e a fisiologia dos órgãos, e por estas técnicas cada vez menos agressivas essas possibilidades concretizam-se. Portanto, a cirurgia demorou cerca de 40 minutos, como puderam observar, e este utente eventualmente amanhã poderá ter alta, só pelo facto de realmente o cálculo estar muito aderente, portanto colado, por assim dizer, ao ureter, é que eventualmente ele não terá alta hoje e preferimos que ele tenha alta amanhã. Portanto, a mais-valia desta técnica, como estão a perceber, é enorme, quer para o próprio utente, em primeiro lugar, uma vez que preserva muito mais a anatomia e a fisiologia do próprio organismo, quer, em segundo lugar, para as próprias instituições, na medida em que permitem uma funcionalidade cada vez maior. Se o doente tiver menos tempo em permanência no hospital, permite que a instituição e os profissionais tratem outros doentes a seguir, para já não falar nos custos, que é uma matéria sensível hoje em dia, portanto não gostaria de falar nisso, mas para já não falar nisso também, como é lógico, menos importante, mas também não deixa de ser importante, os custos também diminuem muito mais, e os custos para a saúde, como nós sabemos, são importantes para o orçamento do Estado, neste caso. E o pós-operatório também é diferente? O pós-operatório, como é lógico, a alternativa a este doente seria a técnica clássica com incisão. A diferença é da noite para o dia, isto é, da via clássica para a via endoscópica é da noite para o dia. Este utente, como eu disse, só por uma questão de precaução, eventualmente terá alta amanhã, mas eventualmente hoje ao fim do dia poderia ter alta. Com uma técnica com incisão, dificilmente isso aconteceria. Para uma cirurgia para remoção de um cálculo do ureter pela técnica clássica, portanto se realiza há muitos anos, eventualmente em média no mínimo 3-4 dias de internamento seriam exigíveis, para além de eventuais perdas de sangue que seriam muito maiores, porque agride-se muito mais os tecidos à volta dos órgãos do que por esta técnica endoscópica. E portanto, esta técnica também implica que seja internado antes, os leitores que vão ler, portanto, a notícia, e os que têm este problema de saúde... Tem que ser anestesiado, essa é a questão. A anestesia pode ser local ou geral? Não. No meu ponto de vista, vai depender de caso a caso, não é? Na grande maioria dos casos, nós prevemos que em cerca de 60% a 70% estes procedimentos vão poder ser realizados em regime ambulatório. O regime ambulatório, classicamente, define-se como uma permanência até 24 horas na instituição. Portanto, não quer dizer que o doente não entre na véspera, mas sair até às 24 horas desde a entrada na instituição, que não se chama internamento, chama-se admissão. Se realizar até às 24 horas desde a admissão na instituição, pode considerar em regime ambulatório. Portanto, o regime ambulatório vai até às 24 horas. É óbvio que, se for um caso como o que tratamos hoje, que é um caso já mais complexo, uma vez que o cálculo estava muito aderente ao ureter, provavelmente devido ao facto do doente ter já esta situação à longa data, é óbvio que por vezes pode exigir outro tipo de cuidados, nomeadamente profilaxia antibiótica, um outro tipo de preparação, como pausa alimentar, e nesses casos pode requerer mais umas horas de permanência no hospital. Mas prevemos que em cerca de 60% a 70% destes atos que sejam realizados em regime ambulatório, como eu disse há bocado, até às 24 horas de permanência no hospital pode ser considerado em regime ambulatório. E neste caso, o que o Dr. Balasco referiu, que é o recobro anestésico, porque neste caso tratar-se-á mais do recobro anestésico propriamente do que do recobro cirúrgico, penso que consegue fazer isso, porque para um ato
mais simples do que for realizado hoje, com este procedimento, o tipo de anestesia adequada poderá requerer um recobro de no máximo 6 horas e, portanto, estando o doente bem consciente e já na posse das suas faculdades normais, poderá ter alta. É óbvio que para as pessoas que nos leem, que nos ouvem, é importante realçar que há alguns cuidados a ter no regime ambulatório, mas que são as pessoas avisadas de antemão. Isto é, uma pessoa que é submetida a qualquer procedimento deste género, mesmo em regime ambulatório, deve ter o cuidado de não ir para casa depois sozinha, de pedir a alguém que venha buscar, porque é óbvio que pode ir para casa, mas poderá não estar nas suas plenas condições de conduzir um automóvel, por exemplo. E há alguns cuidados que se tem de ter, apesar de ser em regime ambulatório, a partir da altura em que o utente saia da instituição. Mas estamos a prever que grande parte destes procedimentos sejam realizados em regime ambulatório. É a mais-valia também deste procedimento. Estamos perante uma situação que é cada vez mais frequente, o problema dos cálculos renais e outros. Porquê situações como esta? Olha, o problema dos cálculos urinários, nós chamamos de litíase urinária, nesta região, desde que eu trabalho nesta região, é bastante frequente. Pode considerar-se que haja algumas regiões endémicas deste problema, isto é, que tenham maior frequência deste problema. Pode dever-se a regimes alimentares, portanto, fatores metabólicos podem levar a uma maior incidência destes cálculos urinários. Pode dever-se a fatores ambientais, por exemplo, temperaturas elevadas levam a maiores estados de desidratação e, portanto, propiciam o aparecimento de cálculos urinários com mais frequência. No fundo, o processo de litogénese é um processo multifatorial, não se pode dizer que haja só um fator implicado. É óbvio que há casos raros, mas dramáticos também, de doenças hereditárias metabólicas que levam a litíases urinárias quase desde a nascença da pessoa, mas são casos raros e que não têm expressão. Os casos que tratamos com frequência, como o caso que foi tratado hoje, consideram-se casos vulgares de multifatorialidade provável. Não vale a pena estar a investigar, fazer uma investigação metabólica complexa que é dispendiosa e que não vai, em termos práticos, ter grandes resultados. Nós sabemos hoje que as pessoas devem ingerir muitos líquidos para evitar que apareçam os cálculos urinários, devido ao fator que eu disse que é o mais evitável, por assim dizer, que é o fator da desidratação. Nós sabemos que se a urina estiver mais diluída, eventuais sais que estejam na urina, e os sais existem sempre, mas não se agregam, não se formam os cristais, e dos cristais passem a areias, das areias passem a cálculos. O processo de litogénese é um processo progressivo e que vai desde os sais minerais, os sais que existem na urina diluídos, que são quase microscópicos, que depois podem passar visíveis a olho nu quando se agregam. Portanto, desde que a pessoa tenha a urina bastante diluída, e isso pode ser conseguido através da ingestão abundante de líquidos, consegue ter a sua urina com características de formar poucos cálculos. As pessoas que vivem em estados de desidratação constantes são mais propícias a ter cálculos do aparelho urinário. No fundo, não se pode dizer que haja um aumento de incidência dos cálculos urinários. O que há neste momento, devido, mais uma vez, à evolução tecnológica, é uma maior probabilidade de tratamento dos cálculos. Enquanto há 50 anos cálculos de 5 milímetros, 10 milímetros localizados no rim, por exemplo, não eram passíveis de nenhum tratamento, não se ia fazer uma cirurgia clássica para remover um cálculo dessas dimensões. Hoje em dia temos ao dispor, além do procedimento que realizamos hoje por via endoscópica, temos ao dispor a litotrícia extracorporal por onda de choque, que é um tratamento também não invasivo, em que através de ondas do exterior do corpo vai-se provocar a fragmentação do cálculo, e o cálculo depois acaba por sair fragmentado pelas vias naturais, e portanto, devido a essa evolução tecnológica no tratamento dos cálculos, há uma maior abordagem também dos mesmos. Antigamente, cálculos de até 5 milímetros no ureter, como foi o caso do cálculo de hoje, que estava localizado no ureter,
muitas vezes dava-se um maior tempo de espera, às vezes esperava-se até cerca de um mês e meio, 2 meses, para ver se o cálculo saía por vias espontâneas, uma vez que a contrapartida seria a via clássica, da cirurgia com incisão. Hoje em dia fazemos estas abordagens por via endoscópica e, portanto, não se pode dizer que haja uma maior incidência da litíase, há uma maior incidência sim da nossa atuação no sentido de ajudar o utente. Como compreende, um cálculo localizado no ureter leva a um sofrimento do rim que esteja envolvido. O sofrimento renal é óbvio, não é desejável, porque, como todos sabemos, uma falência renal leva muitas vezes a ter de se fazer depois os tratamentos de hemodiálise, não é? E, portanto, é óbvio que isto é em casos extremos que acontece, mas quanto mais preservarmos, como eu disse há bocado, a fisiologia do nosso organismo, melhor, não é? E hoje em dia preconiza-se que espere-se cada vez menos tempo com o rim em sofrimento do que há uns anos, e portanto a nossa intervenção é maior, isso sem dúvida. Podemos intervir mais facilmente devido à evolução tecnológica, como é o caso dos meios empregues hoje, devido à aquisição deste equipamento. Portanto, somos mais interventivos. Não se pode dizer que a incidência da litíase tenha aumentado. Segundo eu percebi há pouco, portanto, a previsão será nas cerca de 80 a 100. 80 a 100 por ano. Por ano. Uhum. Mas quantas horas é que funciona o bloco operatório? O bloco operatório funciona 12 horas. 12 horas. E o Serviço de Urologia tem neste momento disponíveis 3 tempos operatórios de 6 horas por semana. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, através do Serviço de Urologia, dispõe hoje da mais moderna tecnologia para o tratamento por via endoscópica de muitas doenças que antes necessitavam de cirurgia aberta, clássica, ou de deslocações de doentes até centros especializados, designadamente em Lisboa. Foi hoje realizada com sucesso a primeira intervenção num doente com cálculos urinários obstruindo o rim. Este doente, e com este procedimento e um curto período de internamento, fica livre de dores e das graves consequências que podem atingir o aparelho urinário devido à obstrução. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar e a Direção Clínica consideram ser este mais um passo no aprofundamento da segunda fase de reestruturação do Centro Hospitalar, que tem sido designado por nós por aumento da diferenciação e especialização deste Centro Hospitalar. O Centro Hospitalar manterá esta estratégia, iniciada em janeiro de 2012, que considera indispensável à sustentabilidade da sua estrutura no interesse das populações que serve. Quero aproveitar então para felicitar os meus colegas e dar-lhes os parabéns pelo sucesso da intervenção, naturalmente, mas muito mais do que isso, pelo esforço que eles e dedicação que têm posto à sua atividade profissional, que é, de facto, exemplar no Centro Hospitalar. E digo com redobrado orgulho, uma vez que foi o serviço onde eu sempre trabalhei e, portanto, é com grande orgulho que eu sinto estes sucessos por parte dos colegas que aqui ficaram nestas tarefas enquanto eu estou noutras e, portanto, isso de alguma forma é sempre um grande motivo de orgulho e para mim é. O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo tem já uma história importante no panorama regional e até nacional. O Serviço de Urologia presta aos utentes do Médio Tejo todos os cuidados, quer na área de diagnóstico, quer na área da terapêutica da patologia urológica, recorrendo muitas vezes, quando não é possível, meios que não são do próprio serviço. Mas nenhum utente, é preciso que se note isso, nenhum utente fica prejudicado no sentido de que não seja feito um procedimento de diagnóstico ou de terapêutica, pois todos eles têm uma excelente resposta, quer interna, principalmente, quer pontualmente, quando é necessário, externa. Penso que o Serviço de Urologia agradece ao Conselho de Administração
do Centro Hospitalar do Médio Tejo a disponibilidade para a aquisição deste equipamento que foi agora posto à disposição, uma vez que um serviço que tem esta história não pode deixar de ter este equipamento que é neste momento fundamental para uma evolução e para uma diferenciação na área urológica no mundo tecnológico que hoje vivemos. O tempo, claro que é um tempo de alguma dificuldade e por isso ainda mais o Serviço de Urologia reconhece ao Conselho de Administração o empenho que teve, mas penso que deve-se também a uma confiança que o Conselho de Administração deposita no Serviço de Urologia devido ao cumprimento integral dos objetivos a que se tem proposto nos últimos anos e, portanto, penso que também se deve a isso e esta área da endoscopia do alto aparelho urinário envolve uma tecnologia avançada. Hoje em dia a urologia tende a ser, como outras áreas da medicina, cada vez menos agressiva, cada vez mais em regime de ambulatório e esta técnica vai possibilitar mesmo isso. O procedimento torna-se cada vez menos agressivo e cada vez mais em regime ambulatório, que é de encontro às expectativas de uma medicina moderna. Por outro lado, é preciso de se notar que a visão dos profissionais de citologia, mais concretamente dos médicos, é precisamente essa, é que queremos modernizar-nos cada vez mais, evoluirmos, como em tudo na vida, e noutras áreas, como por exemplo até na cirurgia laparoscópica, também já temos tido alguns casos desenvolvidos por nós e, portanto, apesar de sermos só 3 elementos, temos esse espírito de dedicação e adaptação à tecnologia e à medicina mais moderna, que penso que faz evoluir o nível de excelência dos cuidados prestados aos utentes. Tem o catéter já? Já está aqui o catéter. Estão a ver? Estamos a fazer... esqueci-me de dizer. Estamos a fazer agora o percurso inverso. Não, estou a recuar o aparelho. Isto é uma visita guiada ao ureter. Isto é o ureter por dentro, estão a ver? Agora é a bexiga. Saímos do ureter. Isto é o miato. Isto aqui é a bexiga. Isto aqui é a bexiga. Isto aqui já é a uretra prostática. Isto é a uretra. Correu muito bem. Nós vamos deixar um catéter novamente igual àquele que o doente tinha, de segurança, porque o ureter, como viram, está um bocado hemorrágico agora. E para evitar as estenoses do ureter, vamos deixar um catéter que é igual ao que tinha, para moldar o ureter e evitar que no futuro tenha apertos do ureter. Não sei se têm ideia do que é um ureter. O ureter é uma estrutura muito fininha. É da grossura daquele aparelho, o ureter. O risco disto é nós perfurarmos o ureter, como estão a compreender, porque é um tubo, perfurarmos, ou até, se formos mais agressivos, trazer o ureter atrás. Quando recuamos o aparelho, o ureter pode ir atrás. Pode ir aquilo que se chama uma avulsão do ureter. É uma das complicações deste procedimento. Não é desejável, como é lógico. Pode implicar uma cirurgia clássica depois para se reparar o problema. Como viram, o equipamento é excelente. Este equipamento tem uma qualidade de visão muito boa, como estão a perceber, não é? Pelas imagens daquele ecrã. Uma qualidade de visão muito boa. E neste tipo de cirurgia, a visão... Está-se para a figueira? Neste tipo de cirurgia, a visão é muito importante. Suba. Empurrador? O pior que pode haver num ato cirúrgico é não se ver o que está a fazer. Temos sempre de estar a ver o que está a fazer. Há alguns procedimentos que às vezes têm mesmo alguns passos que são cegos, isto é, nós não temos a oportunidade de ver. Mesmo em urologia há alguns procedimentos assim, mas é de evitar esse tipo de procedimentos. Está aqui a ponta na bexiga, que é aquela ponta que está enrolada,
o catéter vai e vai enrolar, mostra, vai enrolar no rim, está enrolado lá em cima do rim, aquilo é o rim, ali em cima. Agora podemos pôr aquele aparelho novamente e ir pelo catéter e ver tudo. Pode dar uma visita guiada novamente ao interior, está bem? Uma aula, por favor. Oh, Bruno.